Pronto, de novo. Aquela outra live eu vou publicar ali no IGTV. Oi, Aurino. Oi, Silvana. Oi, Piuarte. Oi, Sérgio. Oi, Marla. Oi, Patterson. Oi, Bernardo. Christian entrou. Oi, Cris. Que legal. Oi, Marília. Que legal. Oi, Bárbara. Será que o Cris já mandou o convite? Oi, Lavínia. Oi, Cris. Tudo Ok, bem? tudo bom? Tudo jóia. E aí? Então, Christian, é uma honra ter você aqui. A gente está muito feliz com você ter aceitado o nosso convite. Uma Faz, satisfação, uma honra. Nós estávamos faz mais tentando já há de. bastante tempo, né? E agora finalmente Sim, conseguimos. conseguimos, Christian. Faz tempo, né? Eu Aham. acompanhava seus seminários lá na USP, de quinta-feira. Ah, eu lembro, puxa, Eu que saía de Piracicaba saudades, e ia cara. lá. Você estava dando o seminário O Saber do Psicanalista. O saber do psicanalista, isso Isso, foi já uns 7 2011, anos, coisa assim. 2012. A gente Ah, você... estava tentando decifrar aquela frase, il y a de un, Aham, sim. ao um, eu lembro. A1, A do 1, algum. Isso, a gente ficou bastante tempo com isso, eu lembro. Muito legal. Depois eu acompanhei você no fórum também, Tá, junto com a Silvia, com a Silvana. tá. Você Então, tá aí no fórum em Piracicaba, tá em contato com o pessoal? só aqui pelo Instagram, assim, eu não estou mais indo lá, assim, mas com a Tá. Silvia, com a Silvana eu tenho contato. O Ah, Pedro, que é um dos organizadores também do Sublimação, ele vai para lá. tá. Uhum. Não, muito legal. Manda um abraço para a Silvia. Gosto muito da Silvia. Eu mando, pode deixar. A Silvana está assistindo a gente. Silvana também. Ó, um outro abraço para Uhum. ela. Todo o pessoal Sim, aí de Piracicaba. isso. E quando você propôs assim o tema da live, Cristian, eu acabei indo lá, vendo um pouco sobre o Sérgio Fingerman, acabei Uhum. encontrando alguns textos seus sobre artes também, que você publicou lá uma série de artigos no Artes e Brasileiros, eu acho, Isso, falando brasileiros. Uhum. sobre museu, sobre a relação, né, Sim. daquele de como o museu faz a curadoria, né, esse tipo de coisa. Então achei bastante interessante também. Eu não sei se você vai entrar nessa proposta, É, né, mas não, eu gostei bastante. um pouco indireto, né? Mas, de fato, muitos museus, muitos Olha a Silvia aí. pessoas que trabalham. Olha, Silvia, que trabalham com artes plásticas, com exposições, né? Isso. Acabaram entrando nessa conversa, né? Na ideia de que o conceito de curadoria, que é um conceito relativamente moderno e que ganhou mais relevância aí no contemporâneo, ele poderia se nutrir também da noção psicanalítica de cura. Né? Uhum. Lacan fala em direção da cura, ele retoma uma antiga tradição de cuidado de si, que em latim se diz cura, né? Uhum. E que o Foucault estudou também na hermenêutica do sujeito, e que eu tentei valorizar essa vertente na arqueologia da psicanálise, né, num trabalho mais antigo, no Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. E isso Uhum. tem dado um bom diálogo assim, com o que a gente pode entender por uma curadoria hoje, uma curadoria no sentido de quem você escolhe para expor, como você monta, para que olhar, né? Uhum. Que você vai levar em conta para privilegiar um enquadre, outro enquadre. Né? Claro, você Isso. tem a história da arte, você tem
é um debate que nos antecede muito, mas onde a psicanálise vem tendo assim uma boa recepção, né? Sim. Não sei se Uhum. você lembra do Chris, lembra do meu homônimo, Ernst Chris, que é o analista que tinha o caso do comedor de miolos, que o Lacan Sim, sim. comenta, Seminário Lembro. 1. O Ernest Isso. Chris era museologista. Museologista? Nossa. Ele trabalhava Uhum. no Museu de Viena, com Gombrich, com uma série de museólogos, assim, uma escola de museologia muito importante. Sei. E tem alguns trabalhos sobre a museologia e psicanálise, né? Ah, que Coisa interessante. pouco conhecida isso, né? Sim, é bem pouco conhecido. Uhum. E quando você sugeriu, né, o Sérgio, eu fui procurar um pouco sobre o Sérgio, assim, né? Eu acho que eu conheci um pouco da obra dele, porque eu acho que tinha ali na sala de espera do consultório da Silvia e da Silvana, né, um livro com algumas, Uhum. Sim. né, pinturas, gravuras, desenhos, né? E depois eu fui conhecendo um pouco também do trabalho dele ali no Instagram, adorei, né? Uhum. Artes em tempos de guerra, né? Até comentei com ele quando ele entrou aqui na live no começo, né? Que eu acabei assistindo do Ramiró, do Picasso, acabei Sim, a assistindo série a que ele live vem dele mesmo. fazendo sobre artistas são lives diárias, sempre eu acho que às 8 às 9 da noite. É Isso, uma verdadeira assim, terapêutica para a Covid, para atravessar a quarentena. Né? sim, É uma viagem pela história da arte, sempre muito simpático, muito rigoroso. Né? E o Sérgio, para mim, isso que ele está fazendo é muito legal mesmo. Essas lives sim, eu convido já todo mundo para assistir. Né? sim, Christian. Uhum. Uhum. Daí eu achei a fala do Sérgio muito próxima da nossa fala, né? Enquanto psicanalistas, assim, eu achei muito interessante também isso, assim, né? A maneira dele expressar, a maneira dele de ver a arte, né? Sim, sim, tem muitos diálogos possíveis, né, dentro do que o Sérgio faz com a psicanálise, né? Uhum, Mas eu acho muito interessante porque ele é um pintor que eu acho que acaba sendo essencial para a gente compreender o Brasil. Né? uhum, Ele apesar de toda vez que eu converso com ele, digo, não, mas a tua pintura ela fala com a nossa realidade, ela é uma intervenção absolutamente necessária e crítica nos modos de ver. Elas, não, a política é uma coisa, ele tem um engajamento muito crítico, muito lúcido, uhum, né? Mas mantém uma distância, né, disso como presença na obra. Né? sim, Então, quando eu propus Fórum Estética e Contradição Social, era um pouco assim para provocá-lo também, né? uhum, Para oferecer assim, alguns argumentos e que, mesmo que o autor, né, ele se declare assim com uma distância em relação à invenção de mundos e à transformação de mundos, ele a obra dele acaba fazendo isso, né? Eu sim, acho nesse caso, né? uhum, E até ia brincar, ia dizer assim, acho que o Sérgio, enquanto série histórica, né, de várias fases, ele é o retrato do Brasil enquanto jovem. Né? ah, tá, Dá aquela coisa do interessante, Christian, Joyce, o retrato do artista quando sim, jovem. uhum, Ele é o retrato do Brasil que pensava a partir de um certo futuro, né? Da construção, da possibilidade de construção do futuro. Né? Isso sim, eu acho muito interessante. A gente precisava mostrar um pouquinho da obra dele, porque senão o pessoal que não tá familiarizado não vai acompanhar muito bem. Né? esse daqui eu acho que é da série de Ferrugens, não é? Eu achei Exatamente, brilhante, tem uns das pregos, minhas preferidas. Né? Mas o é, Sérgio tem vários. Tem um trabalho que começa na década de 70, né? Ela tem essa série que eu gosto muito, que de são escadas, As Partes e o Todo, né? hum, Que são estudos sobre escadas. Né? uhum, Escadas que, de certa forma, né, elas retomam uma parte
do ofício dele enquanto um pintor da forma, né? Uhum. De como ele separa, né, a forma do cotidiano. Ele pega, por exemplo, uma cadeira, o espaldar de uma cadeira e o enquadra como uma obra, né? Sim. Ah, que bonito. Até o fórum, durante um tempo, fazia, né, as suas... ó, isso aqui. Que interessante. A da E cadeira? Uhum. então, durante anos, né, eu tenho uma gravura dessa na minha sala, assim. Durante Uhum. anos eu olhava para isso e eu via aquelas naves do Guerra nas Estrelas, sabe? Aqueles monstros Sei. que atacam, Uhum. assim, e achava Acho que... assim, uma coisa meio futurista, meio um formalismo russo, uma coisa Uhum. bem assim, autônoma, né? enquanto forma. Sim. Até que um dia, na casa do Sérgio, eu vejo a cadeira. Eu falo, mas essa cadeira é aquela forma. E daí comecei a perceber como ele tirava coisas, né, do cotidiano. O olhar do Sérgio, Uhum. ele tem essa primeira conversa com a psicanálise, né? Ele pega a forma do cotidiano, espaldar, uma porta, um portão, uma escada, né? E Uhum. coloca aquilo diante do teu olhar, né? Mas ele coloca de tal maneira que assim você é capaz de se surpreender com aquele objeto, né? Sim. E eu acho que é exatamente isso que o analista faz quando ele escuta, né? Uhum. Ele pega repetições, ele pega algo numa forma, né? Numa forma significante e enquadra, né? E ele Uhum. produz ali um recorte, né, de escuta. Isso. Eu gosto muito dessa... Todo mundo fala em sair da caixa, né? Quer Uhum. dizer, ele tem também todo um trabalho de xilogravura, o Sérgio tem uma habilidade como gravurista, uma formação como gravurista que é rara entre Uhum. os artistas brasileiros, né? Mas vocês Uhum. veem um outro lado, né? Quer dizer, tem o Sim. lado da forma estética, né? Uhum. E tem o lado que eu chamaria assim onírico, né? O lado em que aparecem figuras assim infantis, em que aparece uma forma, né? Olha só esse branco aqui, né? Sim. É uma Bonito. interferência. Ele gosta muito de fazer isso no trabalho dele, né? Você tem um conjunto que mais ou menos se harmoniza em um elemento desestabilizador, um elemento que rompe com a conclusão da forma, né? Quase que, por exemplo, mudando a linguagem da coisa, sugerindo um Sim. balão de história em quadrinho. Você não acha? Sim. Isso. Parece um Em cima, balão, sim. né? Parece. Um branco, Uhum. né? Que está em acordo com uma questão que ele coloca num dos livros, né? Que é assim, o que a pintura quer dizer? Uhum. Uma boa pergunta. Tem a forma e você tem assim que seria o significado, né? O sentido do que está sendo posto, né? O exposto. Uhum. E no trabalho do Sérgio, né? Eu pelo menos fui percebendo, talvez sejam os meus olhos, a minha forma de querer pôr uma coisa ali, né? Uhum. Como no conteúdo do que ele pinta, no tema, no assunto, você tem sempre algo que é de profundo impacto do ponto de vista de contradição social. Ah, tá. Quer dizer, você não vê ali uma alegoria como, sei lá, no Ciro Meirelles, você não tem uma mensagem política, né, no sentido de ícones, né? Mas Uhum. justamente a abertura para, por exemplo, né,
um tema que me parece crucial na obra dele, que a gente vê aqui, uma abertura para a cidade. Ah, tá. Então você vê, olha a cadeira ali no meio, tá vendo? Sim, Tá a cadeira ali. Olha bem que esse você vai encontrar a objeto. escada também. Tá vendo a escada? Sim, aberta, né? A escada aberta. Se Uhum, você olhar melhor, você vai encontrar também o peixe, né? Que é um tema na pintura, que se repete na pintura dele. Né? E o que é essa cidade? Né? Se não, vamos lembrar, o Sérgio vem da arquitetura. Ele vem de um uhum, Brasil, assim, assistiu, participou de um Brasil que estava deixando o campo para trás, né? E se entendendo como um país urbano. Né? sim, Um país uhum, a construção dos arranha-céus, um país que fez Brasília, por exemplo, que tinha um ideário, né, de que e uma visão de si mesma, de si mesmo, enquanto um país o quê? Que tem um futuro, um sim, país que um dia vai crescer, que ele está no berço esplêndido, mas ele vai acontecer, uma hora ele vai acontecer. Né? uhum, E eu acho que o Sérgio ele conseguiu sacar que havia um problema nessa narrativa. Né? De que olhar para algo e ver assim onde aquilo vai dar, uhum, olhar para uma realidade social e ver o que, no fundo, não está ali. Né? sim, Poluição, caos, imigração, condomínios. E você diz, não, mas é porque isso vai nos levar para o futuro. uhum, Ou seja, tem uma lição na pintura dele que é assim, é muito difícil você conseguir olhar para o que está diante de você. sim, Absolutamente clínico. Né? sim, O, o tolo, né, na psicoterapia, ele tá buscando o que vai acontecer daqui a pouco. Não, o professor sim, ainda não disse. Me conta mais, porque se eu tiver mais elementos, eu vou saber, eu vou entender. E enquanto a gente vai sendo levado por esse olhar para o que não está ali, uhum, mas, de certa forma, você está vendo, você não consegue ver o que está ali. sim, uhum, E isso aparece, por exemplo, no livro Uma Aprendizagem. Né? Um livro muito interessante, é um livro sobre, em forma poética, né? Onde ele ah, que vai bonito, dizendo... é um livro quase que programático em relação à obra do Sérgio, é mais antigo, né? Mas onde ele uhum, vai estabelecendo uma série de coisas como assim... a experiência da pintura é a experiência de você desconstruir um olhar. ah, tá, mais ou menos o que o Lacan fala, né? Exatamente. Ele não vai É como se a gostar que o Lacan pintura fala nos isso, olhasse. mas de você criar uma distância, né? Você criar um Uhum, tempo, você criar isso, um intervalo, né? uhum, entre a imagem, né? E o teu olhar. E nesse tempo você vai, vamos dizer assim, se perguntar sobre os modos de aparição dessa imagem enquanto tal. Né? sim, Por isso, alguns quiseram ver na obra dele um tipo de metafísica, né? Porque, no uhum, fundo, é um trabalho crítico. Esse é o modelo da crítica, né? De tentar trazer para a gente as condições pelas quais aquilo que se mostra enquanto tal. Né? sim, uhum. E eu ouvi você falando do estranho, do Heimlich, né? Isso, que eu escrevi alguns textos, por exemplo, Além da Imaginação, aquele seriado dos anos 50, Sei. que causava um estranhamento, né, quem assistia. Ou Uhum. Black Mirror também, eu escrevi sobre o Black Mirror, né, por que que a gente fica tão impactado com aquilo, né, porque a gente meio que percebe que o nosso uso último daquilo é o que está aparecendo no seriado, né, Uhum, uhum. aquele negócio das redes sociais, né, de ficar preso aos likes, né, ficar preso
né, ser medido pela quantidade de likes, por exemplo, né, igual que tem aquele episódio. Daí eu trouxe um pouco disso, desse estranhamento mesmo, que está interno, né, tá muito íntimo, mas que causa um estranhamento quando a gente, né, se depara, quando a gente vê. Assim, no Black Mirror, você tem uma espécie de projeção, né, do presente, uma isso, aceleração do presente e que te joga para o pior que já está aqui, mas você não está vendo. isso. Ele estudou na Ah, Itália tinha travado, Christian. Oi? Tinha Voltou? travado, você tinha. Para mim, você parou no. O Sérgio, ele, né, ele não acelera, ele diminui o tempo. Isso, ele lentifica o tempo, né, para produzir uma espécie de estranhamento pelo negativo. De estranhamento pelo, assim, tá tudo formalmente em ordem. A Uhum. perspectiva está perfeita. Por que então está faltando alguma coisa? Né? Por que então Sim, parece que tem algo fora do lugar? Né? Então, por sim, exemplo, vê esse trabalho aqui, né? Que é sim. da série Se Noite Fosse Água. Né? Uhum. Não tem nada de errado, né, nas Não, projeções. Mas isso aqui tá estranho, não tá? tá, parece que a escada não É, termina, né? não termina. Ó, aqui, ó. Por exemplo, Ah, né? tá. Uhum. Isso aqui parece uma citação de um dos mestres do Renascimento, né? Chamado Urbino. Urbino? Urbino, que Hum, foi recentemente, já há algum tempo, né? Analisado, deixa eu ver se eu acho aqui a citação boa para você. me lembrou o Escher também. Lembra um pouco Escher, né? Mas, no fundo, que ela está aqui citando, não vou achar, mas está sendo tematizado por um grande crítico de arte chamado Danish, né? Danish. Hubert Damisch, né? E que leu Lacan, né? Hum, E tentou usar algumas ideias lacanianas para entender o nascimento da perspectiva. Né? ah, tá. Lá no Renascimento, Tintoretto, Leonardo, as Vênus, né, de Urbino. Uhum. E eu acho que eu vou achar aqui. Ó. Quer ver? Ó? Não parece que o Hum, Sérgio faz? parece, parece sim. Então, A sombra, né? sombra, Os dois espaços, as luzes. os pilares, né? Sim. De fato, o Sérgio estudou na Itália, né? Estudou aqui, ó, 3 casos de perspectiva clássica, né? Vênus de Ah, Urbino, tá. parece com o que o Sérgio está fazendo. E o que Uhum. esse crítico de arte diz, né?
que, no fundo, a perspectiva ela é uma espécie de ilusão que se entende como ilusão. Ah, tá. Uma ilusão que mostra para quem tá vendo como o truque foi feito. Né? Hum, Uma ilusão que vai ter em algum lugar, né, uma espécie de ponto de desencontro, né? Um ponto anômalo. E esse é o ponto indutor do estranhamento. ah, sim. Então, quando você faz uma perspectiva absolutamente perfeita como essa, né, você está às voltas com em que lugar o olho do pintor se representa na pintura. Hum, Esse lugar, olha como o Sérgio tematiza isso. sim. Nossa, Tá você não vendo? sabe mais ou menos para onde você prende o seu olhar, né? Exatamente. Eu acho isso Exatamente. muito interessante. É. Olha como Uhum. esse problema ele está posto aqui nos clássicos, né? Quando você tem uma figura humana presente e quando você não tem uma figura humana presente. Ah, tá. Tá vendo? No segundo, que é a Vênus de Baltimore, né? Uhum. Você tem figuras, pequenas figuras, exatamente como as figuras que o Sérgio usa. Tá? Sim. Essas figuras, elas são indutoras desse efeito de Unheimlich. Ah, tá. Do Elas estranhamento. são pontos de onde você se inclui na tela, onde você é tragado pela tela. Né? Uhum. Acho que o Sérgio tematiza isso também nas poesias, né? Nas coisas que ele escreve. Quando ele coloca uma coisa que eu acho que é um pouco rara, pelo menos para a pintura contemporânea, né? Que é o tema da verdade. Hum. E a gente tem uma ligação, acho que com conversa com a psicanálise, Uhum. ela se torna assim, bem interessante, porque no mundo de fake news, um mundo de relativismos de perspectivas, né? Um mundo Sim. em que você tenha uma espécie de prevenção já do olhar para Uhum. que, bom, a imagem mente, a imagem me engana, a imagem é Sim. só uma imagem, a imagem, se eu quiser, eu manipulo a imagem. Né? Quer Uhum. dizer, como é possível que alguém que esteja, então, absolutamente dedicado a esse trabalho com a forma, né, ao mesmo tempo se coloque enquanto comentário do seu próprio trabalho como implicado com a noção de verdade? Sim. Uhum. Eu acho que o Sérgio está trazendo aí uma coisa muito interessante e meio rara para as artes plásticas contemporâneas, que é assim um conceito de verdade que possui relevância transformativa. Hum. Um conceito de verdade que não é só representação. Ah, tá. A gente sabe disso, né, na psicanálise, como nossos pacientes eles se apresentam, né, a partir do teatro. Sim. Teatro Uhum. que criam, que às vezes se entendem mais como protagonistas, às vezes menos, às vezes tem Uhum. uma briga entre o ator e o personagem, às vezes o Sim. ator e o personagem estão de acordo, mas não se sabe qual é a direção da peça, para onde aquilo vai. Né? Uhum. Sim. E, quer dizer, a gente tem todo um universo que seria assim, um universo relativo, o universo das representações. Tanto no Uhum. sentido da representação como projeção da realidade, quanto a representação como comédia, como tragédia, como um como ser. Uhum. Acho que a Sim. psicanálise ela se distingue assim de outros programas clínicos e também enquanto epistemologia como um projeto crítico, né? Porque ela consegue pensar e defender um conceito transformativo de verdade, não um conceito só representativo de verdade. Sim.
Você está representando bem. Então, bom, então, se há uma correspondência, então há uma adequação, então a gente tem assim o conforme a verdade. Né? Sim. Não, o Sérgio está brigando com isso o tempo todo, sem partir para a solução mais óbvia, né? Que é dizer assim, a verdade está na expressão. A verdade está dentro de mim. Então, se eu a digo, isso é auto-verdade. Porque eu estou declarando isso. Sim. Como se a gente não... Como se todo o problema é que a gente mente. A gente mente para nós mesmos. A gente está a gente acha que a gente domina, né, todas as paredes do teatro, mas não. Sim. Sempre tem alguma coisa que escapa, né, a Christian? verdade está aí para dizer que não. Sim. Mas eu estou falando demais. Diga. Me lembrou muito um texto que você escreveu, Christian, até mandei para os meus alunos, que é onde você faz um paralelo entre a montagem do cinema Isso. e as sessões em psicanálise, né, sobre os personagens, sobre como que começa, né, cada um vai se apresentando, né, que no começo a gente tem que entender onde que está, né, situado aquele analisante, que tipo de história que ele conta, para a gente ir compreendendo mais ou menos para frente, né. Isso eu acho muito interessante, né? E a sua fala assim me lembra muito o que eu estudo assim, por exemplo, sobre cinema, né? Que a imagem do filme nos ensina a enxergar o próprio filme, né? A olhar o próprio filme, né? Por exemplo, um objeto está ali, né? Que eles colocam aqui que no canto direito, né? Onde o nosso olhar vai, né? Então ali é onde vai estar tudo mais importante, né? Assim. Então, na cena do Alien lá, que eles estão jantando, né, por exemplo, quando sai o Alien da barriga, né, o protagonista, ele tá ali, naquele canto, que é onde o nosso olhar vai primeiro, assim. Eu achei muito interessante, né, e o Sérgio, ele convida também a gente a olhar, né, a partir desse estranhamento, né, a partir daquela coisa que ele põe ali que não fecha, né, que, não, mas pera lá, alguma coisa aí tá meio esquisita nessa imagem, né, que é até o que eu ouvi ele falando ali, né, na live dele, né, que ele convida o espectador a pensar, né, e não só a ver, só a contemplar a obra, né, mas produzir esse estranhamento mesmo, assim. Eu achei isso muito interessante também. Eu acho que não é toda imagem que faz isso que você tá descrevendo, né? Talvez isso dependa um pouco, né, do olhar, né, do olhar que se forma, um pouco da imagem também, mas um tanto é um trabalho construtivo. Né? Você tem uma certa orientação na tua feitura, né? no ofício. E essa orientação, ela pode ou não ser mais, eu vou usar uma palavra aqui, educativa, formativa para olhar. Né? Sim. E aí que eu volto para o Sérgio como um pintor essencial para o Brasil, né? Porque lá atrás, enquanto a gente estava assim, às voltas com a consagração de uma narrativa colonial, né? Do progresso, da ordem, né? E ela já estava dizendo, não, mas peraí, se a gente não aprender a olhar, né? Se a gente não aprender vamos dizer assim, a ser enganado e descobrir-se sendo enganado, vai dar no que deu. Né? Sim. Vai dar vamos dizer assim, numa cultura que não consegue aprender com seus erros, né? Consegue aprender com sua história, com seu passado. Né? Sim. Que é o que a gente está vendo agora, né? Infelizmente. É o que a gente está vendo agora, infelizmente. Que é o que a gente está vendo agora. E quando você fala isso, né, Christian, me lembra muito que tem um sujeito ali olhando, né? O sujeito vai ter que pôr algo de si ali para olhar, né? Me parece também, né? Que vai vir nesse intervalo, né? Entre a imagem e o sujeito que está olhando a imagem, né? Também, me parece. Sim. Né? É que esse efeito sujeito, vamos dizer assim,
ele envolve um pouco como o tempo lógico, né? Um instante de ver é um sujeito. Tempo de compreender é outro sujeito. O momento de concluir é outro sujeito. E daí, quer dizer, mas tem um sujeito que é composto por uma heterogeneidade de tempos. Né? Sim. Por tempos distintos que estão acontecendo, vamos dizer assim, ou dentro dele, ou na causação desse sujeito. Sim. Eu acho que esse é um efeito que a obra do Sérgio consegue fazer. Né? Sim. De produzir, por exemplo, né? Essa é uma fase que eu gosto bastante, né? Que a gente tem os grampos. Isso. Que você pode dizer, o grampo é uma forma, né? Sim. Uma forma muito ligada à construção civil, né? Ela aparece, né, na madeira, ela aparece na composição do artesão, do marceneiro, né? E daí a gente tem, bom, então são grampos, né, que a gente está vendo aí. Daí a gente tem a ferrugem, né? Que é o que? Opa, é o tempo, né? Isso. O grampo na sua forma, na sua função, mais o tempo. Mais vamos dizer assim, a perturbação da sua identidade. É uma forma, mas é uma forma que ela se transforma no tempo. Ela não fica igual a si. Né? O grampo ele vai envelhecendo, né? Em ferrugem. Né? Ele vai deixando aí uma espécie de estampa. Daí vê o que acontece, né? Aqui mais abaixo tem um grampo que ela parece um A, né? Isso. Tem um salto de linguagem dentro de um processo completamente aleatório, de repetição, de salpicamento, né? Parecem grampos que estão caindo como chuva. Né? Sim. Mas, de repente, eles formam ali um A. E você junta com o lettering que ele está usando aqui, que é essa técnica de interpor o R no meio. Isso, é. Então, pelo fato de ter um R preto aí olhando para a gente, esse A surge exatamente no lugar que você falou, né? O canto direito embaixo, onde você vai buscar a formação inicial da imagem. Né? Sim. E aí você é levado então, primeiro tempo, né? A forma pura, né? Segundo tempo, a forma no tempo, a forma que envelhece. Terceiro tempo, não, mas a forma era só um capítulo, era só uma parte de um outro código inteiro de letras. Sim. Que já estava ali ou não. Sim. Eu acho que dá para ilustrar bem aí a tese de como a gente tem forma estética, né? Um trabalho puro com a forma estética, e a imersão, né? A emergência de uma outra linguagem atravessando isso, contradição social. Né? A linguagem, o discurso, as narrativas, né? Os títulos de obras. Né? Me lembrou muito Poema Concreto, Christian, que a gente vai lendo né, de pouquinho em pouquinho, a gente vai dando um tempo para aquele poema concreto, né? A gente lê ali, daí tem um signo aqui, daí a gente junta, daí tem várias... É como se fosse um filminho, assim, né? Como se tivesse uma contiguidade mesmo temporal, assim, de leitura, né? Exato. E acho que o Brasil, enquanto jovem, também porque no Sérgio a gente tem a fusão, eu diria, das duas principais correntes, né? Que... Mas mais significativas, eu diria, da arte brasileira, quando eu falei artes plásticas, que é o concretismo, né? Que é o neoconcretismo, que que está presente na formação dele, né? Com o Evandro Jardim, que está presente que vem da xilogravura, que vem da gravura, né? Que tem que ver com o momento brasileiro, né? O concretismo, que ligou poesia com artes plásticas, que depois deu Lígia Clark, o Hélio Oiticica e companhia.
Mas tem um outro lado do Sérgio que vem da Yolanda Morali, né? Que Ah, é tá. uma pintora assim, do abstracionismo lírico, que, que tem que ver com, por exemplo, mais com isso aqui que também está no Sérgio, né? Que, Sim. que envolve um trabalho maior assim, de cor e também de um certo lirismo, né? Deixa eu ver se, por exemplo, isso aqui, tá? Ou Hum, as coisas deixa eu ver onde eu acho que são o Elogio ao Silêncio, uma série ah, muito é um livro também, interessante, né? é um livro, né? Mas Uhum. onde a gente tem ah, deixa eu ver, ó. E que nos leva para esse ponto aí, né? Do uma linguagem Sim, que é atravessada pela outra linguagem. Olha lá a cadeira isso. de novo. Olha lá Isso, a silhueta. Também a silhueta ali de uma quase pessoa, né? sim. Porque daí a cadeira, eu lembro que ele comentando numa live, era o trabalho de um outro, né, artista numa outra linguagem, né, que seria uma escultura, né, esculpir a cadeira. Uhum, uhum. Né, interessante essa apropriação que ele faz também, né, de várias linguagens, assim, né, Christian? Exatamente. Tanto pelo fato de falar da sua obra em poesia, né? Isso. Uhum. Então a gente pode ler ó, aqui. Quando olho para aquela pintura, né, que é o Bondadei, que ficava em cima do piano, na família, me acontece uma invasão de tempos misturados, uma mistura de sensações que se interpõem com aquilo que a imagem mostra. Uhum. A quem pertence aquilo que a imagem mostra? Sim, que Ó boa a pergunta, hein? pergunta. Pergunta, Sim. Uhum. propriedade, apossamento, né? Sim. Relação funcional com a imagem, né? Quer dizer, quem é o Uhum. dono, né? Sim. Daquilo que a imagem mostra. Bonadem nos entretém oferecendo uma imagem que não nos pertencia. Oferece uma imagem particular. Isso nos é oferecido com a grande densidade de um bom artista, intensificando a potência expressiva dos elementos selecionados na narrativa. Quando olho para sua pintura, me acontece uma mistura de tempos. Um tempo mais antigo mistura-se no agora. Uhum. É Sim. uma das influências do Sérgio, né, em busca do tempo perdido, do Proust, Sim. toda uma discussão sobre interpenetração de linguagens. Uhum. Sim. No É fundo, bem. você fez essa relação, né, com a linguagem fílmica. Uhum. Eu acho que eu gosto da obra do Sérgio, porque ela faz aquilo que a gente também encontra no cinema, né? Que tem a dramaturgia, mas tem a cenografia, tem a fotografia, tem a trilha sonora, é a arte do real, né, como diz o Badiou, porque ela é a arte de pensar em interpenetração de linguagens. Isso. Uhum. Tem essa riqueza toda, né, Christian?
O filme, assim, quando a gente vai analisar, a gente tem que analisar, né, quase Uhum. tudo ali, né? O Sim. som, né? A narrativa, a atuação, a imagem, a Uhum. Uhum. fotografia, E a né? relação entre essas coisas, como elas Isso, estão acontecendo, né? E a um, a um, né? sim, A totalidade faz forma, tem, isso, tem conjunto. Né? sim, Essa é a grande pergunta. Faz forma, mas para qual conteúdo? isso, Faz imagem, mas para qual contradição social? E quando isso, faz exposição, né? Dizer, uhum, mais bem acabada da atenção, mais narrativa, a gente vai perguntar qual é a forma que está em jogo aí. Né? É sim, uma espécie de jogo que a gente tem dentro da obra do Sérgio e que é um jogo cinematográfico. Né? Um sim, jogo uhum, combina muito com a linguagem fílmica mesmo. combina. E tem aquela ideia também, né, Christian? A gente só entende um filme, né? Só pode dar um sentido ao filme quando ele acaba mesmo, né? Mas Uhum, durante a projeção a gente fica dando vários sentidos a partir daquilo que a gente está vendo, né? O filme vai para isso, o filme vai para aquilo, né? uhum, Eu uhum. acho que a beleza da obra do Sérgio também é esse estranhamento, né, que causa, né? A gente olha uma coisa, a gente acha que é uma coisa, mas, né, a gente tem que ter esse afastamento mesmo, né? O Sérgio até usa, né, lembrando que você falou sobre a desaceleração, né? Você falou do Heimlich, né? Ele falou que a obra dele é parecida com a gente parar o carro no acostamento, né, para ficar Uhum. contemplando a imagem e não ficar sendo bombardeado de várias imagens, que é o que acontece quando a gente está dirigindo o carro, né, por Sim, exemplo. sim. Isso é bem interessante também. É uma ética não só da imagem, mas da confrontação da imagem com o dizer. Né? Isso. A Uhum. imagem é a palavra que a imagem pede para que ela se estabilize. Né? A imagem Uhum. e esse jogo com a antecipação de um sentido que pode ser lentificado, né? Que pode ser afastado, que pode ser perspectivado. Né? Você Sim. sabe que eu tenho essa pesquisa aí com a antropologia dos ameríndios brasileiros, né? Do João, né, do Miciniano. Do João, exatamente. O João Isso. estuda isso também. Viveiros de Do Castro. Vieira de Castro, né? Uhum. Que são assim descendentes do Levi-Strauss, né? Como o Damisch, né? Que eu mencionei aqui Sei. também Ah, esse texto é sensacional, Origem da Perspectiva, recomendo muito vocês, né? sim. Origem da E, perspectiva. que vão mostrando como, vamos dizer assim, você tem nesse modo de olhar perspectivante, ou seja, sem Uhum. perspectivas fixas, com inversão de perspectiva, com uma indução de elementos perturbadores, com intrusão de linguagens outras, né? Sim. No fundo, é o quê? É tudo corrupção da identidade, né? Sim. Corrupção da estabilização do sentido. Né? Sim. E eu vejo o Sérgio como um grande. No fundo, já tinha lá uma afinidade com esse pensamento perspectivo. Né? Sim. Acho que é isso que a gente encontra aqui, que é o pensamento que atravessa, de certa forma, o Lacan. A gente pode mostrar vários momentos em que isso aparece no Lacan. A imagem lá da louva-deusa gigante, comedora Uhum. aquilo lá é absolutamente perspectivista. Né? O jacaré, E né? E a bocarra. é exatamente. Todo Uhum. vamos dizer assim, anti-humanismo lacaniano é, no fundo, uma perspectivação. Né? Um Sim. significante representa um sujeito para outro significante. Uhum. Essa é a definição de perspectiva. Né? Uma coisa Sim. representa algo para mim segundo uma terceira posição, né? Isso. Entre a qual eu me situo. Né? Isso. Então,
Acho que nós estamos precisando menos metafísica, né? Menos ideologia da identidade e do significado, né? E mais pensamento perspectivo. Né? Sim, Christian. Estou convidando vocês aí para a obra do Sérgio. Né? Eu vou abrir para pergunta, tá, Christian? Hã? Vou abrir para pergunta, tá? Boa, vamos lá. Para o pessoal comentar. Tá. Já falta 10 minutos. Ixi, esqueci, a gente esqueceu de... Tá muito bom, viu, Christian? Muito interessante mesmo. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Perguntas, né? Eu me empolguei aqui, Isso. devia ter dado mais espaço para a gente ouvir o pessoal, né? Se o Sérgio quiser falar também, né, Christian? Ih, não, melhor não, porque ele sempre vai dizer, estou errado. Isso aí dá tudo, essa invenção sua, Cris. Pode falar assim, Sérgio. Porque é muito aproximação do que a gente faz na clínica, né, Christian? Nessa questão da perspectiva, essa questão da quebra de identidade, né? Da quebra do sentido, desse elemento outro que desestrutura a fala, né? O dizer, né? Os cortes. Mas é que os artistas, com razão, eles têm um pé atrás com a gente, porque durante muito tempo a gente entra na obra dos outros, parasita, apropria, usa para simplesmente ilustrar conceitos, né? E daí o pessoal não gosta, tanto no cinema quanto nas artes plásticas. Né? Com razão. Acho que a gente Sérgio falou que vai ficar quietinho. Olha lá, já. Porque querem fazer uma continuação, Christian. Tem que aprender, né, com os artistas. Né? Sim. Tentando aprender aqui com o Sérgio. Pediram para falar um pouco sobre sublimação, Christian. Esse conceito difícil. Né? Olha, o Freud não deixou aquele texto para nós, né, Christian? Eu não sou muito assim simpático com esse conceito. Não. Eu entendo a função dele, né? Ele tem uma função no Freud de ser uma alternativa, né, ao domínio da criação e, portanto, um tipo de resistência, né? Seria um modelo de transformação alternativa à neurose, à produção de sintomas. Né? Mas, via de regra, o que a gente vê com esse conceito é uma certa indiferença ao trabalho da sublimação. Né? De como a sublimação você não reconhece no objeto. Você reconhece na série produtiva do objeto. A não ser que você domine, tudo bem, de tal maneira a leitura daquele objeto que você leve em conta, então, o seu processo produtivo. Sua relação com, por exemplo, a sublimação envolveria você considerar, de certa maneira, a biografia do artista. Né? O que nos abre para os perigos da psicobiografia. Isso. O Lacan não escapou quando falou do Joyce lá, a função da obra do Joyce estabilizar o eu. Às vezes funciona melhor, às vezes não. Né? A ideia de uma libido que seria revertida, transformada, né? Isso fica muito enigmático no Freud. Né? A ideia de que o que eu gosto da ideia de sublimação, e como eu poderia revê-lo, né, é que quando o Freud diz assim, olha, no fundo a sublimação ela envolve a produção de um valor que tem reconhecimento social. Sim. Para o Freud, isso queria dizer uma coisa. Né? Mas a gente pode separar desse enunciado a ideia de reconhecimento. Eu acho que aí sim, se você entender a experiência sublimatória, né, o trabalho da sublimação, como produzir novas formas de reconhecimento, uma gramática instauradora de um novo registro de reconhecimento, ou seja, um novo anelamento entre real, simbólico e imaginário, aí eu acho que seria interessante, sim, o conceito de sublimação. Mas aí você perdeu muito dele. Né? A começar por exemplo, quando o Freud falava em sublimação, ele falava em ciência e arte. Sempre ciência e arte. Quem vai dizer que a ciência hoje é sublimatória? Onde é que estão os exemplos de estudos? É sempre arte.
é sempre as plásticas. A ciência ficou, Sim, não sei, talvez para educação, na educação, então, quando a criança está aprendendo, ela está sublimando e etc. Né? Mesmo as tentativas do Lacan com o conceito, elas são esboços. Né? sim. Seminário 7, né? Minário O 7, a goleiro, coisa das das Ding. gingas. Você poderia fazer aquilo sem a noção de sublimação. Né? Bastaria contar com alguma versão mais crítica de um conceito de universal. Né? Levar ao objeto a dignidade da coisa. Né? Que é a Isso. coisa. E eu no seminário 16, né? O vacúolo, faz cócegas no vacúolo. Isso. Não sei, acho que clinicamente ainda não se mostrou muito a operatividade desse conceito. Né? Tipo assim, como é que você faz para alguém sublimar? Sim. Me diga. Se você me disser alguma coisa que responda a isso, olha, tem um paciente aqui, ele está com problema. Ela não está muitos sintomas e ele não sublima muito. Então, matricula ele no curso de arte com o Sérgio. Sim. Ótimo, vai fazer curso de arte. Vai estudar, vai fazer ciências. Sim. Mas o que você falou aí, Christian, me lembrou muito o que você trouxe naquela série de artigos, né? De falando lá, né, daquilo que o Freud trouxe lá na Gradiva de Jensen, né? Que os artistas estão sempre à frente, né, do psicanalista. Sim. Que é naquela ideia ali do reconhecimento, né? Que os artistas eles possibilitam, né, que a gente que se dê nome ao sofrimento, né? Que se dê novos nomes ao sofrimento, né? Então é muito comum a gente ver alguém vendo uma obra de arte falando, nossa, eu me identifiquei com aquele personagem, né? Me identifiquei com aquela história, né? Aquilo dá um acolhimento para aquela pessoa, né? Dá um nome para aquele sofrimento, né? Sim. Eu achei muito interessante e me lembrou isso que você trouxe a respeito do reconhecimento agora também, Sim. né? Disso que o artista faz, né? De possibilitar novos nomes, né? De possibilitar, né? Novas formas de dizer sobre o mal-estar, por exemplo. Sim, né? sim. Eu acho que aí você redimensiona o conceito. Você vai falar em nomeação. Né? Tem Isso. uma teoria muito interessante lá, Lacan, a nominação e tal. O Isso. problema de como você dá nome, dá forma, né, para o mal-estar. Não, muito interessante. A gente vê aqui o trabalho do Sérgio como, nesse sentido, né, um esforço, uma forma, né, para dar nome ao informe, ao que escapa, ao inominável. E aí funciona, né? Sim. Mais algumas considerações sobre o Sérgio Fingerman? Gostaria de ouvir mais sobre ele. Olha, falou, eu acho que é curto esse tempo, né? Mas Sim. eu diria assim, para então a guisa de síntese, né? É um trabalho que parte da teatralidade, né? Do teatro romano, do teatro mesmo, lá no século XVI. É um trabalho que parte, portanto, do Renascimento, como investigação sobre os modos de ver, né? Na sua historicidade. Num segundo tópico, é um trabalho sobre a suspensão e a produção de estranhamento, né, no devir da imagem, né, a perturbação da nossa relação intuitiva com a imagem, né, da nossa relação de compreensão. É uma crítica do imaginário, nesse sentido lacaniano, né, do empacotamento da imagem, a dominação da imagem pelo olhar. Né? É uma obra crítica nesse sentido, né? Em que, de um lado, você investiga toda a arqueologia da representação, né? E do outro, você confronta isso com os modos de expressão. Né? Quer dizer, o que tem a ver a imagem com a palavra, né? A imagem com o gesto, né? Eu acho que o Sérgio, nesse sentido, ele vem de um certo programa das vanguardas, né? De olhar para o mundo e dizer, olha, o ato possível, o ato que introduz novidade no mundo é um ato de estrutura poética.
Né? Por isso, Uhum. a pintura dele e a intersecção de linguagem, ele vai recorrer, né, à poética como uma estratégia fundamental. Né? Sim. E as duas questões que remanescem daí, né, e, como ele diz, é a perspectiva que nos leva para o fundo da... Oi, pessoal, só para dar uma encerrada aqui, tá? Para o Christian poder concluir o raciocínio dele. Abrir de novo aqui a live. Para a gente poder... Oi, Paulo. Oi, Silvia. Então, só aguardar o Christian entrar, tá, gente? Pra gente poder encerrar. Aurora. Oi, Christian. Opa, Desculpe que terceira eu vi o entrada. relógio ali. Eu falei, deu 59, a live parou. Falei, nossa, pensei que ia até 1 hora para avisar e para dar despedida, tudo. Não, não, mas foi ótimo, foi ótimo. Sim, também adorei, viu, Christian? Você quer concluir, Christian? Você quer concluir o raciocínio que você estava fazendo? Era mais essa ideia mesmo de que tem a perspectiva, né? Uhum. E tem aquilo que ele chamou o fundo da viela, Fundo da viela. que é o Uhum. ponto em que a perspectiva se desmancha, né? Em que Sim, você abre para o estranho, você abre para ali onde a gente não consegue representar, a gente não consegue expressar muito bem, né? Faria um sim. certo contorno aí do real. Né? Uhum. E, e acho que é um autor que consegue fazer assim, um enfrentamento de duas questões que me parecem assim, um pouco separadas nas artes plásticas contemporâneas, né? Que é a questão do real, né? Que Uhum. tem que ver com a forma, né? Com a representação, o fracasso da representação, com as Sim. estratégias de repetição, de subtração, né? Com o que Uhum. não cessa de não se escrever, Sim. e do outro lado, a questão da verdade. Né? Uma Uhum. questão que muito poucos artistas realmente têm dado atenção a isso na estética. Né? Quer dizer, Sim. a verdade parece que ela se deflacionou completamente, ela foi sendo substituída, ainda mais com linguagem digital, com fake news, há uma, vamos dizer assim, redução da verdade a outras problemáticas. Né? Sim. Então, ser alguém que consegue manter, né, vivo o problema da fome, do real e a questão da verdade, né, enquanto o trabalho do dizer, né, enquanto semi-dizer, Uhum. eu acho excepcional. Eu acho Sim. realmente é uma exceção. Né? Quando a gente olha aí para a paisagem contemporânea, que ela está, vamos dizer assim, fisgando algo que nos diz respeito, que é o sofrimento. O sofrimento Sim. quanto experiência que cada vez mais mobiliza, né, as formas expressivas. Né? Sim. Mas, ou você fica com a verdade do sofrimento, a verdade expressiva, né, do sofrimento, ou você ainda tem muito trabalho que é puramente formal, né? Que é uma investigação quase que sobre os materiais, sobre, enfim, os problemas mais ou menos clássicos da representação. E do fim da representação, mais além da representação e tal.
Sim. Uhum. Eu acho que é isso aí. Quando você diz verdade, você está dizendo da verdade pensada pelo Lacan mesmo, A verdade. verdade é estrutura de ficção, a verdade Ah, tá. como semi-dizer, né? A verdade quanto dialética com saber, como lugar no discurso, né? Sim. Nesse Uhum. sentido. Ah, tá. O Sérgio aí comentou que ele gostou das nossas observações, viu, Christian? Opa! Obrigado, Passamos Sérgio. então. Uhum. Tá Então bom? tá joia, Christian. Vamos Vamos fechar. encerrar agora, vamos nos despedir. Muito obrigado, viu, Christian, por Obrigado ter vocês. topado, por ter participado. Uhum. Vocês Foi estão uma de honra, viu, parabéns Christian? aí por fazer esse trabalho já há bastante tempo, né? Em torno da Sim, sublimação, do cinema, da literatura, das artes isso. plásticas. Eu acho muito legal aí. Vão em frente. E Sim. parabéns, parabéns aí por tudo que vocês têm feito, tá bom? Obrigado, viu, Christian? Parabéns também pelo seu trabalho, Christian, por essa. Beijão, beijão, Silvana. Tchau. Tchau, tchau, Christian.